Senhor, irmãos, mensagem de Deus para a sua vida que se encontra em Jeremias capítulo 18, versículo 1. A epígrafe dessa palavra na minha vida e na sua diz assim: o vaso do oleiro. Jeremias capítulo 18, versículo 1 em diante. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera Tito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando o mal, e formo um plano contra vós. Outro convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho. Procedei e imitai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos. E cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisas sobremaneiras horrendas cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que ergue na planície, ou faltarão as suas águas, que vêm de longe frias e correntes? Contudo, todos os dos meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas não aterradas, para fazeres de a sua terra um espanto e objeto de perpétuo assombrio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meleará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Aqui, né, irmão, nessa palavra, o Senhor está dizendo bem mais claro em nossas vidas. Que ali, quando Jesus veio até Jeremias, ali de Jeremias 18, versículo 1, Jesus veio até Jeremias dizendo: Jeremias, desce na casa do oleiro, que lá eu vou falar com você. Ali, imediatamente, Jeremias ouviu e obedeceu à voz do Senhor. E ele desceu até a casa do oleiro. Quando ele desceu na casa do oleiro, ele fez o quê? Ele viu aquele homem íntegro, aquele homem reto, só no alvo, só fazendo aquele vaso, desenhando aquele vaso. Fazendo aquele vaso, e quando aquele vaso foi começando a fazer, desenhando, aquele vaso, diz a palavra, que quebrou na mão do oleiro. E ali, o oleiro pegou aquele vaso, jogou fora e foi lá e pegou outro vaso, outra argila, e colocou no mesmo lugar e começou a fazer outro vaso, desenhando outro vaso, conforme aquele queria fazer. E Jesus veio para Jeremias pela segunda vez, dizendo: eu não posso fazer de vós como fiz esse oleiro, ó casa de Israel. Ele está dizendo que a casa de Israel naquele dia, naquele tempo, Judá e Israel,
Eles não estavam na obediência da voz do Senhor. Eles estavam longe da voz do Senhor e Jesus fez Jeremias ver que o povo, que nós somos como vaso perante o Senhor. E ele, quando a gente se não tiver bem feito, não tiver conceito bem na presença dele, ele quebra e ele volta a fazer outro vaso. E ali ele fez outro vaso perante aquelas pessoas, conforme como ele queria da presença de Jesus sobre a vida deles. E ali eles começaram a andar com Jesus conforme a palavra, conforme o evangelho naquele momento. E eles começaram a estar na obediência. E eu e você temos que estar na obediência na voz do Senhor. Eu e você somos como um vaso do oleiro. Mas se nós voltar e fazer tudo errado, o Senhor ele vai quebrar de novo e vai fazer outro vaso. Nós, para ser quebrado, vai doer. Mas depois da dor, ele vai curar as feridas, ele vai curar as dores e ele vai fazer outro vaso. Ele vai fazer outro vaso conforme como ele quer. Ele quer que eu e você venha andar conforme ele quer, não conforme a gente acha que ele quer. Porque é uma coisa diferente. Nós temos que ser perfeitos na presença do Senhor. Nós temos que andar sinceramente e reto na presença do Senhor, conforme a palavra do Senhor em nossas vidas. Um vaso, depois de ter feito, desenhado, colocou lá fora, colocou no fogo. Depois de um tempo, tirou o vaso e depois bateu. Depois de ter feito, o Senhor vai colocar no fogo. E depois de tirar do fogo, ele vai ver se nós ficamos inteiro bom. E depois ele vai começar a encher de azeite. A nossa vida tem que estar cheio de azeite, de oração, de busca, de conhecimento, de agradecimento ao Senhor. Porque Deus, ele conhece eu, ele conhece você. Ele conhece a sua casa, conhece a sua família. É isso que eu venho dizer para cada um de vocês. Eu agradeço por essas palavras. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua e tua casa servirá o seu nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre. Amém?